Bom dia a todos! Bom dia. Como é que vão? Tudo bem? Tudo bem. Tivemos esse primeiro momento agora da música, né? A música, gente, não é só para preencher o tempo, não. A música também é uma forma de aprendizado. Por quê? As ondas sonoras, elas equilibram ou desequilibram o nosso corpo. O nosso coração, ele bate, né? Tum, tum, tum. Quando tem uma música mais agitada, nosso coração também começa a bater um pouquinho mais agitado. Quando tem uma música mais calma, ele também bate mais calmo. E tem certas músicas que elas conseguem até equilibrar o nosso corpo, equilibrar a nossa alma e a nossa mente. Quando eu estou limpando a casa e eu limpo a casa, eu gosto de colocar a música mais agitada. Então eu estou ali agitado, varrendo e tal. Quando eu estou com vassoura, isso mesmo. Agora quando eu estou assim fazendo alguma coisa mais calma, aí eu gosto de uma música mais calminha. Isso ajuda a equilibrar. Então se a gente buscar coisas que nos ajudem a equilibrar o nosso corpo, é bom para nós, né? Bom, vamos ao nosso tema de hoje. Primeiro a gente vai fazer uma prece, vamos fazer uma poesia. Após a poesia a gente vai fazer uma prece e após a prece a gente vai fazer o nosso estudo de hoje. Trouxe para vocês uma poesia que eu gosto muito, que está aqui, é de um poeta chamado Antero de Quental. Antero de Quental é português. Ele estudou na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. E aí, Antero de Quental, poeta português, e ele diz o seguinte, olha só que poesia linda que Antero de Quental fez. Se chama Deus. Quem, senão Deus, criou tamanho, espaço e tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que luz, a excelsa luz aquece e banha. Quem? Quem será que criou isso tudo? Quem, senão fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras? Quem fez isso tudo? Quem, se não fez, no coração dos homens, no coração do mar, no coração da montanha, tamanha beleza? Deus, somente o eterno e impenetrável, poderia criar o imensurável, o universo infinito que criaria Ele. Suprema paz, interna piedade, e que habita na eterna claridade das tormentas da luz e da harmonia. Quem, senão Deus? Então é uma poesia muito bonita de Antero de Quental, que fala do nosso Criador, Deus, né? Que é o nosso tema de hoje, que a gente vai falar, tá bom? Vamos fazer uma prece agora, e após a prece a gente começa um estudo, que eu quero que vocês todos participem, tá bom? Vamos fazer uma oração então? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Beleza. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Linda, né? Linda. A gente rezou pro filho, tem que rezar pra mãe, né? Tem que rezar pra mãe também. É a mãe que manda no filho, né? Também vai. Vamos lá, gente, então. Bom dia a todos novamente. Esse momento aqui é um momento muito importante pra gente parar um pouquinho, pra gente rezar, pra gente estudar. Isso é importante na vida. Muitas vezes a gente passa uma semana inteira sem se preocupar com essa parte também do espiritual. A gente precisa disso. O espiritual é tão importante quanto o material. Vocês sabiam que a nossa semana tem 168 horas? 168 horas a nossa semana. Quantas horas da semana a gente se dedica ao nosso espiritual? Quantas horas será, né? Se a gente vem aqui, ficar uma hora aqui, é 1%, ou seja, uma hora de 168 que a gente vai se dedicar ao nosso espiritual. Então a gente tem que tentar aumentar durante a semana um pouco mais dessa porcentagem, de se preocupar com isso, porque a vida também é espiritual. Por mais que o mundo, né, nos empurre para o materialismo, o espiritualismo é importante para a gente estar estudando, para a gente estar assim, se aperfeiçoando, não é?
E o nosso tema de hoje é muito, muito, muito importante. A gente vai falar do Criador de tudo. Quem é o Criador de tudo, gente? Quem? Zé Ramalho? Quem falou Zé Ramalho? Zé Ramalho. É Deus, né? Eu ouvi até Raul Seixas aí. Não, é Deus, né? Foi Deus que criou tudo. Então Deus é o Criador de tudo que existe. Mas quem é esse Deus, né? A gente não tem uma página na internet para pesquisar quem é Deus. Ele não colocou uma página lá. A gente não tem, por exemplo, quem usa. Eu já vi que tem gente aqui que usa celular. Vocês já viram o WhatsApp de Deus? Para conversar com ele, não tem, não é? Ou seja, como é que a gente entende esse Deus, né? Se eu perguntasse assim para vocês, o que é Deus para vocês? O que vocês diriam? É o quê? É o Salvador. O que mais? Dado. Hã? Dado. Quem? Dado. Salvador? Quem é Deus pra gente? E aí? É uma pergunta difícil, né? Entender quem é Deus, né? Talvez a gente passe a vida inteira e a gente não entenda diretamente quem é Deus, né? No céu e na terra. Onde é que está Deus? Em que local que esse homem está? E é um homem, né? Quem é esse Deus? Então, nosso estudo de hoje se baseia nisso, da gente tentar entender um pouquinho que é Deus. Há muitos e muitos séculos atrás, né, quando a gente começou lá nas cavernas, a gente já esteve nesse mundo aqui lá nas cavernas, que a gente corria atrás do alimento, o alimento não chegava na nossa mesa não, a gente tinha que correr atrás desse alimento com um tacape, né, e matar um leão, matar uma onça, matar um bicho ali para a gente comer. Nessa época, a gente adorava pedras, ou seja, os nossos deuses eram pedras. Então, o que eu chamava de Deus era uma pedra, e eu adorava aquela pedra. Depois nós começamos a adorar animais, e aí o animal começou a ser o meu Deus. Até hoje, tem países que adoram animais. Na Índia, você não pode matar uma vaca. A vaca é um ser divino. Na Índia não se pode matar vaca. Por mais que você esteja com fome, você não pode matar uma vaca. E aí passou-se alguns séculos, nós começamos a adorar homens, né? Então nossa adoração era para homens. Então determinados homens eram o meu Deus. O faraó, aquele que dominava, né, no Egito Antigo, era um Deus. Passado mais algum tempo, nós começamos a adorar deuses antropomórficos, que eram o quê? Homens com características, deuses com características humanas. E aí a gente tem toda uma mitologia em cima disso, uma história que vai falar em cima disso. Então a gente adorava um Deus que a gente imaginava que ele estava em determinado local, mas que esse Deus era vingativo. E aí nós criamos uma crença chamada politeísmo. O que é politeísmo? Adorar vários deuses, né? Politeísmo. E passamos durante muitos e muitos séculos na humanidade acreditando que existiam vários e vários deuses, que não tinha um Deus só. Hoje a gente reza para um Deus só, não é? Mas a gente acreditava que existiam vários e vários deuses, né? Politeísmo. Até que a gente avançou na história da humanidade, passaram-se séculos e séculos e nós entramos no monoteísmo. O que é monoteísmo? Que é diferente de politeísmo. Adorar um Deus só, isso aí. Monoteísmo, nós nos tornamos monoteístas, que é adorar um Deus só, certo? Mas a gente ainda acreditava que Deus era um ser vingativo, que era o Deus das guerras. E aí eu estava lá do meu lado da guerra, rezando para Deus: Deus, mate meu inimigo e me dê a vitória. Então a gente era monoteísta, mas acreditava que Deus era muito vingativo e ele estava lá para os nossos caprichos, certo? Só que a gente avançou nesse pensamento com Jesus. Quando Jesus veio à Terra, ele trouxe a ideia de um Deus Pai. E ele falou: olha, Deus é um Pai que estás nos céus. Jesus falava isso, né? E Deus é bom. Então
Então Jesus mudou esse conceito de Deus vingativo e colocou para nós que Deus era um pai, que Deus era bom, né? Bom. Quando as pessoas falavam, Jesus, você é bom, Jesus falava assim, não, bom é o Pai que está no céu. Né? Ele nunca falou que ele era o Deus, mas ele apontava e dizia, olha, Deus que está nos céus, ele que é o bom. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ou seja, ele dizia que Deus era bom. Né? Ele não dizia que ele era o bom, por mais que ele era muita bondade, mas ele dizia que Deus era bom. Então, ou seja, o nosso pensamento de Deus, ele foi evoluindo na humanidade, até a gente chegar nos dias de hoje, né? E aí no século XIX, a gente tem um pensador francês, né, um estudioso francês, chamado Hippolyte Léon Denisart Rivel, mais conhecido como Allan Kardec, que ele vai fazer um estudo sobre Deus. E aí, nesse estudo sobre Deus, ele vai fazer a primeira pergunta assim, quem é Deus? Não, ele pergunta, que é Deus? O que é Deus? Ele não pergunta quem, porque ele imagina, acho que Deus não é um homem, mas Deus tem que ser uma coisa muito maior do que um homem. Aí ele pergunta, que é Deus? Ao que é respondido assim, é a inteligência primária de tudo, causa primária de tudo, inteligência suprema. Essa é a resposta. Que Deus é o ser mais inteligente que nós conhecemos. Me digam uma pessoa que vocês acham que é muito, muito, muito inteligente. O que vocês acham? Só Deus mesmo? Aí, tá certo. Alguém que vocês acham muito, muito inteligente? PC, né? O PC é muito inteligente, não é? PC, seu Giovanni ali, ó, é muito inteligente, né? O Einstein, né? Einstein é muito inteligente, um grande cientista, aquele do cabelo arrupiadão, né? O Einstein é muito inteligente. Lorena ali, ó, bem inteligente, não é? Então, ou seja, as pessoas que a gente conhece. Ele toma remédio, Toma remédio? Tá certo. É bem importante. Ou seja, e Deus, eles vão responder que é a inteligência suprema. A pessoa que a gente conhece no universo, na Terra, que seria mais inteligente, Deus ainda está acima dela. Então, ou seja, essa resposta é importante para a gente entender que Deus é um ser imenso, imensurável. Mas aí a gente vem a seguinte pergunta, se a gente não consegue definir Deus, quem é Deus, como é que a gente vai amá-lo? Né? Como é que a gente vai chegar à conclusão de como adorar esse Deus, se a gente ainda não consegue entendê-lo completamente? Jesus. Muito bem, ó, ele falou através de Jesus. Perfeito, perfeito. E aí, esse estudioso do século XIX, ele vai falar o seguinte, bom, eu ainda não consigo entender que é Deus. Então eu tenho que tentar entender quais as características dele. As características dele são iguais à do homem? Será que Deus é igual a um homem, né? E aí ele começa a se perguntar, será que Deus é igual a um homem? Por exemplo, o homem teve início, gente? O que vocês acham? Nós tivemos início um dia? Um dia a gente nasceu? Sim, né? Todos nascemos de uma mãe, não foi? Então, assim, a gente teve um início, né? Todos tivemos um início. E aí ele começa a estudar e fala, peraí, Deus não teve um início. O homem teve início, mas Deus não teve um início, porque Deus é eterno. Então, ou seja, Deus é eterno, não teve início e não terá um fim. E ele começa a diferenciar características humanas das características divinas. Então, se o homem teve um início, ele foi criado por alguém. Quem criou o homem? Deus criou o homem. Então, ou seja, Deus, o incriado, que não teve início, não tem fim, ele é eterno e ele nos criou. Olha só que pensamento interessante, né? A gente entender que somos filhos de Deus. É o que Jesus falava, não era? Jesus não falou isso pra gente? Nós somos filhos de Deus, Pai, né? Então a primeira característica que a gente tem que entender de Deus, Ele é eterno, né? Eu não posso entender assim, Deus vai acabar um dia. Vai ter uma bomba atômica aí, vai ter uma guerra lá na Ucrânia e Rússia, e o pau tá quebrando lá, e o mundo vai acabar. Então Deus acabou. Não, Deus é eterno. O que acaba somos nós, né? O que acaba é uma mesa, mas Deus não se acaba. Aí vem uma segunda característica bem interessante. Nós somos matéria, gente. O que vocês acham? Somos matéria, né? Essa mesa aqui, ó. Vou sair da câmera agora, ó. É matéria.
Isso é matéria, aquilo que é ponderável. Mas nós também somos matéria. Esse nosso corpo aqui é matéria que vai se desgastando. Será que Deus é matéria? O que vocês acham? Deus é imaterial, ou seja, Deus não é feito da mesma matéria. Então, se Deus é o Criador que nos criou, Ele criou através da matéria. Chegou um dia que Deus manipulou a matéria e nos criou. Outra característica de Deus, para entender Deus. Agora a gente já sabe que Ele é eterno, esse Deus que a gente ama é eterno, e agora a gente sabe que esse Deus é imaterial. Ou seja, Ele não é feito da mesma matéria que a gente, né? É imaterial. Aí vem uma segunda característica. O homem é forte e o homem pode ser fraco, não pode? Tem homens que são muito fortes, não tem? O PC, por exemplo, está fazendo musculação, está com o braço ali bem forte, não está? É forte. Mas tem homens que são fracos. E com o decorrer da vida, a gente vai enfraquecendo. Os nossos ossos vão enfraquecendo, a nossa pele vai enfraquecendo. O homem pode ser forte, o homem pode ser fraco. Vocês acham que Deus é forte ou fraco? Forte, né? Então, ou seja, outra característica de Deus, Ele é poderoso, né? Deus é eterno e poderoso. Então agora a gente já sabe que Deus é o poder supremo, que Deus é eterno e que Deus é nosso Pai, certo? E que Deus é imaterial. Já sabemos 3 características. Aí ele vem com outra característica que ele diz o seguinte: será que o homem é mutável? A gente muda, gente. Vocês acham que a gente muda na vida? A gente muda os pensamentos na vida? Muda, não muda? O que a gente pensava quando a gente tinha 10 anos é o que a gente pensa hoje? Não, né? A gente vai mudando os nossos pensamentos. E é bom que a gente mude. Albert Einstein, que é um grande cientista, ele diz o seguinte: que uma mente que aprende algo novo nunca mais volta ao seu tamanho original. Então olha só que coisa bacana, né? A gente vai passar a vida inteira aprendendo. A gente aprende a vida inteira. Aqui no Goiás, aqui pertinho, na cidade de Goiás, que já foi a capital de Goiás, hoje é Goiânia, né? Tem uma senhora lá que chama Cora Coralina. Já ouviram falar? Cora Coralina, grande poetisa. Sabe com quantos anos ela começou a fazer poesia? Quem que acerta aí? Com 30, 50, é Deus, né? O poder de Deus. Cora Coralina começou a fazer poesia com 30 anos, com 50 ou com 70. O que vocês acham? 70, muito bem, muito bem. 70 anos, ou seja, com 70 anos a Cora Coralina começou a fazer poesia, para mostrar pra gente que a gente aprende o tempo inteiro. Não é, a idade pode nos limitar fisicamente, mas a gente ainda tem alguma coisa, a gente tem a mente, a gente tem essa coisa de querer sempre aprender. O que a gente está fazendo aqui agora é aprender juntos. A gente está vindo aqui para poder aprender juntos. Então, ou seja, a gente constantemente está aprendendo. Então o homem é mutável, ele muda com o tempo. Deus é mutável? O que vocês acham? Deus muda? Hoje Deus está alegre, amanhã Deus está triste? Não, né? Deus é imutável. Ele não muda as suas leis. Então as leis divinas, elas valem para o passado, como valem para o presente, como vão valer para o futuro. Ou seja, por exemplo, uma das leis de Deus, matar o homem, a gente não pode, né? Então, ou seja, Deus fala, olha, não mate o seu irmão. É uma lei do passado, uma lei do presente, vai ser uma lei do futuro. Mas a gente ainda na ignorância, a gente ainda no orgulho, a gente acaba fazendo essas atrocidades, que é o que a gente vê aí na televisão o tempo inteiro, né? Mas Deus é imutável, né? E aí vem outra característica, ó. Vocês acham que existem vários deuses ou existe um Deus só? Só existe um, né? Então Deus é único, né? Outra característica de Deus, Ele é único, só existe um Deus, né? Então isso a gente aprendeu no decorrer da humanidade com a evolução do nosso pensamento, né? Que a gente já adorou pedras, já adorou animais, já adorou pessoas, a gente já adorou vários deuses e hoje a gente tem um pensamento mais de um Deus só, não é? Muito bem. Foi. Ó, outra característica humana, por exemplo, o homem, ele é justo ou injusto? Ou pode ser as duas coisas?
Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas, não pode? A gente conhece muitos homens que são muito justos, que fazem o bem. Mas a gente também conhece muitos homens que fazem muitas injustiças, não é? Vocês acham que Deus é justo ou injusto? Deus é justo. Justo, né? Deus é eterna justiça. Deus não pode ser injusto, porque senão Deus faria o seguinte: vou matar esse aqui não, vou matar esse aqui não. Então Deus é justo. Ele faz a cada um segundo as suas obras. Quer pegar ele? Pode ir lá. Então Deus é justo, é diferente do homem, que muitas vezes nós somos injustos e muitas vezes nós somos injustos. No nosso mundo tem muitas injustiças, né? Isso é verdade, tem muita injustiça no nosso mundo. Mas Deus não é injusto. Ele deixa muitas vezes que algumas coisas aconteçam para a gente aprender com aquela coisa. Então Ele é justiça, né? Por exemplo, quando a gente pensa assim, poxa, tem uma criança que morre no ventre da mãe, né? Com um pouco, não completou nem um ano de idade. E tem outra que nasce e vive 100 anos. Eu conheço uma senhora aqui na Asa Norte que ela tem 108 anos. Foi aniversário dela tem 2 dias atrás. 108 anos. Como é que a pessoa vive 108 e a outra morreu com, sei lá, meses de vida, né? Deus não seria injusto nesse ponto se a gente for parar e pensar assim, mas peraí, cadê a justiça de Deus se um vive tanto? Pode segundo, passou ontem. Uhum. Foi? Ah, legal. Eu vou agora, já fui. Na televisão? É? Eu vou parar. Ah, depois que acabar aqui você vai pra lá, certinho. Mas Deus, a gente não pode considerá-lo injusto, porque aquela criança que morreu eternamente, pequenininha, ou aquela pessoa que viveu muito, todas elas têm uma história de vida, que muitas vezes a gente não conhece. Aquela história de vida pode estar em outras e outras vidas passadas. Porque se a gente entendesse só dessa forma, poxa, um nasce e morre logo, e o outro vive muito. Cadê a justiça de Deus nesse sentido? Mas a justiça de Deus, muitas vezes a gente não consegue perceber. Então aquela criança que muitas vezes morreu prematuramente, tinha alguma coisa antes dali. Porque nós acreditamos piamente, né, que a vida não é só essa, mas que a vida ela é contínua. Então, a gente não está tendo só essa vida agora, mas que a gente teve vidas anteriores. E essas vidas anteriores, muitas vezes aconteceu alguma coisa ali que me fez nessa agora não viver tanto, ou viver mais. Então, é uma das crenças que a gente entende, é de que a vida não se acaba com o fim do nosso corpo físico, mas que a gente continua. Isso é bom para entender a justiça de Deus, porque senão a gente ficaria assim no mundo e falaria, poxa, não existe justiça. Se não tiver algo além do que a gente vive agora, onde é que estaria a justiça, né? Por que eu viveria, por exemplo, sei lá, 60 anos fazendo caridade, sair da minha casa no domingo, ou, sei lá, ir no local, ou tentar ajudar as pessoas, para quê? Né? Se eu não acreditasse na justiça de Deus, se eu não acreditasse que há algo muito mais além, eu ficaria só vivendo só farras, né? Mas entender que Deus é eternamente justiça e bondade, é entender que a vida, ela não é só essa aqui, mas que a gente tem uma continuidade dessa vida. E aí a gente viu várias características de Deus, né? E uma das últimas características aí é, o homem é bom ou é mau? O que vocês acham? Tem horas que é bom, mas tem horas que é mal, né? Tem horas que o homem é de lascar, né? Deus é bom ou mal? O pai é benzer. Para benzer, benzer aqui, benzer. A criança é benzer. Sim. Benzer para cima, benzer. Benzer, né? Tem que benzer. O Deus é eternamente bondade, né? Ou seja, Deus não tem as características humanas. Nós somos os homens, mas existe um Deus com características divinas, que está aqui por nos olhar. Então, quando a gente começa a entender essas características, a gente começa a entender um pouco mais esse Deus. São só essas características? Não, devem ter muito mais características de Deus, mas que a gente ainda não entende. Mas a gente entender que esse ser, que a gente ainda não consegue definir bem como ele é, entender que ele é bondade, que ele é justiça, que ele é amor, isso nos faz entender um pouco mais de Deus, do nosso Pai. E aí a gente para e se pergunta, mesmo não vendo esse Deus, eu posso amá-lo? A gente consegue amar aquilo que a gente não vê? O que vocês acham?
Sim ou não? Consegue amar o vento. Ninguém viu Deus. Consegue amar o vento. Não vejo o vento. Muito, olha só o que ela colocou, que experiência interessante e sabedoria. A gente não está vendo o vento, mas está sentindo. Olha só, né? A gente não vê o vento, mas estamos sentindo o vento, né? Tem uma brisa entrando aqui dentro agora, né? E a gente também não está vendo a Deus, mas mesmo assim a gente pode amá-lo. A gente deixa de amar um filho que morreu e a gente não está vendo mais ele. Deixa de amar? Ah, morreu, esqueci, não deixa mais, vou amar mais não. Não deixa. A gente deixa de amar o nosso pai que já morreu, a nossa mãe? Não, é o mesmo amor, por mais que ela não esteja fisicamente presente. Então o amor não é só porque a gente não vê que a gente não ama. E a gente vê Deus através do que, gente? Como nós vemos Deus? Através das o quê? A oração é uma forma, né? Mas através da sua obra. A obra da criação é a obra divina, é a obra de Deus. Então a gente pode amar Deus através da sua criação, dos homens, né? Da natureza, dos animais. Isso tudo é a criação divina, a criação de Deus. Então amar a Deus é importante para nós todos, porque se eu amo a Deus, eu quero me aproximar dessas características dele. Amando aquilo, quando a gente ama algo, como Jesus nos falou, eu sou o modelo, caminho, verdade e vida. O que é ser um modelo? Modelo é aquilo que a gente quer copiar, né? Caminho é aquilo que a gente quer seguir. Eu sou o guia, aquele que a gente segue, né? Então, ou seja, Jesus nos mostrou o caminho para a gente entender mais Deus, para a gente amar Deus, que é o quê? Seguir os seus passos. Então, como ela bem falou, né? É a dona... Como é que é seu nome? Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo falou muito bem. Oração. A oração é a nossa conexão com Deus. Né? Imagina que... Se tiver uma igreja, você sabe como é Deus. Uhum. Se você não tiver uma igreja, você não sabe quem é Deus. Uhum. Apesar da igreja, você sabe. Fazer a leitura da igreja, você sabe quem é ele. Uhum. Outra coisa que eu quero falar. Sim, sim. Tem pessoas que falam assim, eu amo esse vestido, eu amo essa saia, eu amo essa blusa. Não, amar só a Deus. Ah, verdade. Muito bem, muito bem. Maria do Carmo falou um negócio muito bem. Tem gente que fala assim, eu amo esse vestido, eu amo essa saia, mas a gente tem que amar só a Deus, né? Muito bem. E aí, gente, pra gente finalizar, porque acho que já está no horário, né? Pra gente finalizar... A velha também, a velha. Hã? A velha. É. A velha. Depois tirar a velha aí. Pra gente, o PC já está mostrando que falta 2 minutos. Para a gente finalizar, por exemplo, quando eu pego esse aparelho aqui, é um aparelho celular, tá chegando informações aqui, ó, para mim do mundo inteiro. E tá chegando, de onde que tá chegando? Não tem fio nenhum aqui. Cadê? Como é que tá chegando? Através de uma conexão que a gente chama de Wi-Fi. Né? Tá chegando aqui um Wi-Fi ou um 5G que a gente não está vendo e está caminhando. Ó. Essas informações estão caminhando no céu e chegando aqui. Imagina que a nossa conexão com Deus é como se fosse o nosso Wi-Fi. Ou seja, a gente não está vendo a oração saindo daqui, mas ela está se conectando com o Criador. Então a gente rezar, orar é muito importante para se conectar com Deus. Então todas as vezes que a gente estiver triste, oremos a Deus. Mas também quando a gente estiver alegre, oremos a Deus. Por quê? É o agradecimento ao Criador. Que Ele esteja presente na nossa vida, não só nas tristezas, mas presente em nossa vida nas alegrias. Que Deus esteja presente na nossa vida, no nosso ato de comer, na nossa comida. A gente agradecer aquela comida que chega pra gente. Que a gente agradeça a Deus em todos os momentos da nossa vida, que a gente não esqueça dele. Que Ele não esteja presente na nossa vida só 1 hora na semana, mas que Deus esteja presente na nossa vida nas 168 horas de uma semana. Isso é muito importante para a gente não esquecer do nosso Criador, porque esse Criador nos criou, né? Então, Deus, onde Deus está, para a gente fechar, está em toda parte. Deus não está só no templo, mas Deus está em qualquer lugar. Em qualquer lugar a gente sente a presença de Deus, a gente pode sentir. Basta a gente se conectar com Ele e tentar fazer o que, gente? O bem. Quanto mais bem eu faço, mais eu me aproximo do Criador, né? E mais faço o que Ele nos pediu, que Jesus, há algum tempo atrás, nos falou. Ama
ama o próximo como a si mesmo. Essa é a melhor forma da gente se conectar com Deus, é a gente tentando se amar mais como ser humano, fazendo a humanidade melhor. E a gente acaba aqui agradecendo a todos vocês, né, pela presença, e a gente vai fazer uma oração agora, e com a oração a gente vai fazer o passe. O que é o passe? Uma transmissão de energias positivas, né? Vamos lá? Felicidade é a estar com a paz com a consciência. Muito bem, ó. Felicidade é a paz com a consciência. Baseado nisso, vamos fazer a nossa oração agora. Quem quiser já ir fazendo o passe, já pode começar. Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, Senhor, nós agradecemos muito por esse domingo, por esse momento de parar um pouquinho para ver as questões espirituais, que a gente possa inserir isso mais na nossa vida, parar, refletir, pensar sobre quais caminhos eu tenho andado por essa vida, quais pensamentos eu tenho deixado entrar na minha mente nessa vida, e que eu possa cada vez mais me conectar com você, Criador. Cada vez mais eu possa tentar ir atrás das suas características de bondade, de amor, de justiça, que assim, seguindo os passos de Jesus, para que eu tenha uma vida melhor e seja um melhor cidadão nesse mundo. Que assim seja, graças a Deus.